Olá, pessoal! Bom, vamos lá para nossas turmas de sexto ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos para a segunda aula. A primeira aula foi de apresentação para vocês. Agora nós vamos dar continuidade para a segunda aula. Então temos um pensamentozinho aqui para iniciar. Voar não é só para quem tem asas, mas também para quem tem sonhos para realizar. Então, se você tem um sonho, corra atrás para que você possa realizar. Então não é muito querer muito realizar nossos sonhos, é buscarmos e irmos além. Para essa segunda aula nós vamos trabalhar histórias em quadrinhos. O que seria histórias em quadrinhos? É a arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos, dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Então, para que você reconheça uma história em quadrinho, ela tem desenhos e texto. E ela sempre vai apresentar-se na horizontal. É um tipo de texto bastante atrativo, justamente por essa maneira como ele é posto. Aqui eu coloquei o exemplo de duas histórias em quadrinho bastante conhecidas, que é o Homem-Aranha, Spider-Man. Aqui é a mulher, né? O do sexo masculino não, é Spider-Man e os X-Men. Então acredito que vocês já tenham lido em algum lugar. É uma história em quadrinho, é um tipo de texto bastante utilizado. E tem uma diversidade enorme de história em quadrinhos. Então você que gosta de ler, é uma ótima opção de leitura. Aí vamos lá as características das histórias em quadrinho. Tem o enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Não é porque é através de desenhos que ele não tem essas características. Tem que ter um enredo. O enredo seria o que? A história, começo, meio e fim. As personagens, que geralmente elas são bem atrativas. É situada num tempo, num determinado tempo, lugar, e tem o desfecho, que é o final da história. Então, não é porque é bastante difundida e você encontra em livros, tirinhas, em jornais, que é escrito de qualquer maneira. Ele tem que seguir essa característica. Aí nós temos aqui que, no geral, elas apresentam linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que é escrita, a parte é escrita. E a não verbal fica o quê? Com as imagens, os desenhos. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos, que é onde entra a linguagem verbal. São balões e tem de diversas maneiras esses balões. Cada um tem o seu significado. Aí nós temos aqui, ó, os balões com linhas contínuas. Ele sugere uma fala em tom normal. Então, quando está trabalhando em tom normal, usa linhas contínuas. Os balões com linhas tracejadas indica que a personagem está sussurrando, ou seja, ela está falando baixinho. Então é linhas tracejadas. As que apresentam contorno em forma de nuvem apontam o pensamento. Ali é só o pensamento da personagem que está ali naquele quadrinho. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. É quando a personagem está falando bem alto. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Palavras que indicam, como o som do trovão, cabrum, tic-tac, o som dos ponteiros do relógio, entre outros. Plástico, que é quando caiu alguma coisa. Então depende daquelas expressõezinhas que representam o som de algum objeto, de algum acontecimento. Então são palavras onomatopeias. Então essas são as características. Tem outras, mas as principais são essas. Quando você for produzir uma história em quadrinho, você tem que levar em conta todas essas características.
Primeiramente, formar até a história completazinha, com as personagens, que tempo ocorreu, em que lugar, como é que vai ser o fim dessa história. Quando você fizer isso, aí é que você vai partir para os desenhos e a linguagem escrita. Quando você faz a história, o rascunho, como se diz, já tem a parte escrita ali, os diálogos, né? Que você vai desenvolver na história em quadrinho. Aí falta o quê? A linguagem não verbal, que são os desenhos, que você tem que estar atento para isso também. Aí é só vocês lembrarem dos balões, cada um que tipo de conversa é, usar também onomatopeias, que a sua história em quadrinho vai sair muito bem feita, certo? Ó, nessa telinha aqui, nesse slide aqui, nós temos os exemplos dos balões. Então, você tem aqui o do pensamento, os pensamentos quando você for fazer o pensamento, ó, gritos, linhas contínuas, aqui as palavras falar normalmente. Então aqui tem alguns exemplos dos, aqui não tem o tracejado, que é sussurrando, mas você pode trabalhar. Aqui são exemplos de alguns balões que você vai utilizar para produzir uma história em quadrinho. Certo? Entenderam? Então aqui é importante quando você for produzir uma história em quadrinho, você precisa estar atento aos tipos de balões. Linhas contínuas, nuvens, linhas pontiagudas e a do tracejado. Aí vamos aqui os objetivos. Quais os objetivos das histórias em quadrinho? Compor o quadro dos chamados textos narrativos. Texto narrativo, você vai contar uma história, por isso que é narrativo, onde a história se passa com diferentes tipos de personagem. Então, são diferentes os tipos de personagens. Você não vai trabalhar uma história em quadrinho inteira só com uma personagem. Você vai trabalhar com alguns tipos de personagens. Entreter com forma de divertir é um modo de diversão. É bastante trabalhado a história em quadrinho. Causar humor quando você quer transformar uma história engraçada. Você pode utilizar a história em quadrinho. Mas podem também transmitir uma informação, um texto informativo, quando você quer passar uma informação, e um alerta à população. Aqui entra a parte de quando você quer fazer alguma crítica, aí você pode usar a história em quadrinho também. Não só pode ser para entreter, para causar humor. Pode ser também transmitir informação e também um alerta à população. E trazer o leitor para dentro da história contada. É bastante importante você ver a história em quadrinho com esse objetivo. Você leva a pessoa a viver, a se ver dentro daquela história. Então é por isso que é importante as histórias em quadrinho. É um tipo de narrativa muito utilizada e de grande importância. Aqui nós temos o exemplo de uma história em quadrinho. Aqui só são 4 quadrinhos, que para você ver, ó, tem a sequência da narrativa, primeiro, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, tem as personagens, aqui nós temos 2 personagens, tem o enredo, a história e tem o desfecho, né? Você tem que prestar bastante atenção nesses aspectos. E quando for produzir, trabalhar os objetivos, o que você quer alcançar e trabalhar dentro daquelas características vistas. Então, é isso que é uma história em quadrinho. Você pode trabalhar diversos tipos de texto. Humorístico, passar e transmitir informação, um alerta à população. Ó, aqui eu vou deixar um tempinho para vocês darem até para ler a historinha. Ó. Vou mostrar como um garoto moderno deve se portar nessas situações. Senhores e senhoras, o computador. Aí nós temos aqui, ele mostra, ele um pouco apreensivo. E aqui que ele diz, onde é que eu ligo? Aqui tem um quê? Uma crítica, ele quer falar pro caipira sobre a modernidade. E, no entanto, ele não sabe nem onde liga o computador.
Então aqui é uma história engraçada de como você trabalhar a informação, um tipo de informação. São só duas personagens, então quando você for produzir o seu texto, você pode utilizar. Só uma personagem fica pouco, pelo menos duas ou mais personagens. Aí a quantidade de quadrinhos vai depender da história, do enredo que você criar.